Mais uma vez, estar aqui no altar do Senhor, para trazer a Tua palavra, Senhor. A palavra já está queimando no seu coração, e eu tenho certeza que o Senhor vai usar ele mais uma vez para falar com a Tua igreja. Estamos aqui de corações abertos, atentos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. E eu sei a responsabilidade de estar aqui à frente. E eu peço que a graça e a unção do Senhor esteja com ele mais uma vez, para usá-lo no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Vamos abrir o texto encontrado em Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler dois textos bíblicos. O primeiro se encontra aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49, diz assim a palavra do Senhor: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Vamos abrir agora Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14 somente. Aleluia, glória a Deus. Atos, capítulo 1, versículo 14 diz: Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Podemos assentar, muito obrigado. Que Deus abençoe. Eu quero bondosamente agradecer a Deus por esta oportunidade, este culto, esta noite, estar aqui com os irmãos, para nós cultuarmos o nome do Senhor, bendizê-lo, a sua eterna majestade, a sua eterna glória. Para mim é uma honra, uma satisfação estar retornando a esta casa de oração, junto com meus irmãos, para nós estarmos cultuando o nome do Senhor Jesus. Quantos já sentiram a presença do Espírito Santo de Deus? Ele está no nosso meio nesta noite. E nesta noite Ele quer curar, nesta noite Ele quer batizar, nesta noite Ele quer renovar, nesta noite Ele quer encher, mas não só encher, Ele quer transportar a nossa vida da Sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jair, missionária Paulina, sua família. Que Deus abençoa este ministério que está aí crescendo para a glória de Deus. Os frutos estão aqui, outros frutos já foram, e tem outros que estão sendo colhidos. Deus vai enlarguecendo, abençoando a obra, porque ela é dele. Louvado seja o nome do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a obra do Senhor, contra a igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Trago um abraço especial ao pastor Marcos, a você e essa igreja, a todos os irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, amada igreja, povo de Deus, o tema desse culto, revestidos ou revestimento de poder, é uma audácia tal frase, porque como vivemos em um mundo permeado de pecado, em volta de pecado, de imundícias, ainda há no meio deste mundo os remanescentes que buscam e creem no revestimento e a ação deliberativa do Espírito Santo de Deus. No meio de um povo cru, carnal, imundano, ainda há os remanescentes que creem na ação do batismo do Espírito Santo de Deus e na manifestação clara dos dons espirituais.
Espírito. O primeiro texto que nos vem à mente é Atos capítulo 2. Mas eu quero trazer à memória dos irmãos que de Gênesis ao Apocalipse, do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 22 do Apocalipse, em todos os textos bíblicos há, direta ou indiretamente, uma manifestação do Espírito Santo. Há quem diga que o Espírito Santo parou de agir em dado momento. Quando você pega a sua Bíblia e tem aquela página em branco que simboliza 400 anos de silêncio de Deus, há quem diga que naquela página em branco, entre o Antigo e o Novo Testamento, há quem diga que ali Deus ficou calado em silêncio há 400 anos. Eu não creio assim. O nosso Deus é um Deus que sempre agiu, é um Deus que sempre esteve em movimento, é um Deus que sempre esteve trabalhando em referência ao seu povo, em referência à sua vontade. Quando, queridos amigos, irmãos, ouvintes da palavra de Deus, quando nós abrimos o texto de Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1º, 2º e 3º, nós vamos ver que o Deus que nós servimos desde o início, Ele sempre operou, Ele sempre se manifestou, Ele sempre esteve presente no meio da sua criação. Aleluia! O nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele sempre esteve presente em movimento. Perceba que o texto que eu trago aos irmãos de Gênesis capítulo 1 vai nos dizer no verso 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, queridos irmãos, sempre se moveu no meio da criação de Deus. Engana-se quem acha que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, agiu ou veio a existir ou agir no nosso meio somente em Atos capítulo 2. Não, ali é o cumprimento de uma promessa, mas o Espírito desde a criação, ele já é manifesto, ele já vem trabalhando, ele já vem agindo. Oh glória! Eu quero abrir o primeiro parêntese aqui nesta noite, trazendo esta palavra, este texto do capítulo 1 de Gênesis, afirmando que o Espírito de Deus, ele sempre desejou e quer fazer a sua obra no meio do povo de Deus, desde o princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o Gênesis, o Espírito Santo vem agindo. Desde o Gênesis, o Espírito de Deus vem levantando homens e mulheres chamados, vocacionados e capacitados por Ele para exercer uma grande obra, para exercer uma grande missão. O Espírito Santo é o motor da igreja. O Espírito Santo é aquele que atiça as brasas para estas permanecerem vivas, e como foi dito no prefácio, para que o fogo nunca venha se apagar. Aleluia! O Espírito Santo de Deus foi quem levantou
Gênesis capítulo 1 e 2, nós vemos o Espírito Santo na criação. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, nós vamos ver o Espírito do Senhor sobre o homem que não tinha nenhuma capacidade humana de vencer Golias. Estou falando de Davi. Diz a Bíblia em 1 Samuel 16, verso 13, que o Espírito do Senhor saiu de Saul e veio até Davi, ungindo-o como rei de Israel. Querida igreja, povo de Deus, o que faz com que o Espírito Santo se ausente da minha vida, se ausente da igreja, é o pecado, é as adversidades, é a luta, é a negligência em buscar a Deus e ao seu Espírito. Saul, diferente de Davi, procurou satisfazer suas vontades. Procurou Saul no capítulo 16, 15 e 16 de 1 Samuel. Saul vai procurar conselhos, não com o Espírito de Deus, não com homens de Deus, mas com uma catimbozeira, uma feiticeira. E por isto o Espírito sai de Saul, mas o Espírito nunca fica vagando em outros lugares, não. O Espírito Santo sempre terá um remanescente fiel para que ele venha habitar dentro dele e fazer com que os propósitos, os desígnios de Deus venham acontecer no meio dos homens. Glória a Jesus. Este homem que estava no lugar certo, na hora exata, esperando o Espírito, é Davi. Davi é revestido de uma ousadia, aleluia. Davi é revestido de uma autoridade de Deus. Quando nós vamos lembrar, queridos irmãos, quando Golias apresenta-se no meio da nação de Israel e pergunta se há algum ou alguém judeu, israelita, capaz de se levantar contra ele e lutar. Diz a Bíblia que passaram-se muitos dias e ninguém se levantou. Quando o jovem Davi recebe a notícia de tal afronta de Golias, ele disse: quem é este circunciso filisteu para se levantar contra o Deus vivo? O que é isso, queridos irmãos? Que quando nós temos o Espírito Santo, quando somos revestidos da autoridade do Espírito Santo, nada nos amedronta, nada para, nada faz nós recuar. No pelo contrário, é impulsionado no nosso coração uma ousadia dada pelo Espírito de falar, de agir, de se manifestar de acordo com a vontade de Deus. Deus se trouxe aqui nesta noite para dizer para pessoas que aqui estão me ouvindo: Ele quer te levantar com ousadia, como levantou Davi diante de Golias, para dar vitória ao povo de Deus. O Senhor, Ele sabe e conhece os nossos corações. O Espírito Santo, queridos irmãos e amigos, ele tem ações e manifestações claras no Antigo Testamento. Quando nós vamos ver os símbolos do Espírito Santo, nós vamos perceber em Êxodo capítulo 3, versículo 2, que uma voz chamava Moisés, aquele que foi tirado das águas para libertar o povo. Ali é uma manifestação clara e evidente da ação direta do Espírito Santo de Deus, aleluia. Quando nós vamos ver Ezequiel capítulo 37, versículo de número 9, nós já vamos ver o Espírito Santo se manifestando, não agora como fogo, como ele se manifestou no capítulo 3 a Moisés, mas em Ezequiel 37, 9, nós vamos ver ele se manifestando como um vento. Quando Ezequiel profetiza sobre os ossos secos, diz a Bíblia, versículo de número 9, e profetizei sobre os quatro cantos da terra, vem sobre estes ossos, diz Ezequiel, vem Espírito sobre estes ossos e reveste-os, e o
se levantaram, se permaneceram em pé, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Levítico capítulo 5, versículo 11, nós vamos ver o Espírito Santo sendo simbolizado pelo azeite e pelo óleo. Assim como nos nossos dias o homem é separado para a obra pela unção do Espírito, no Antigo Testamento esta unção tinha uma característica do óleo e do azeite, simbolizando diretamente o Espírito Santo de Deus. Arão vai ser ungido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muitos homens de Deus foram ungidos através do azeite e do óleo, como uma representatividade do Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos abrir Gênesis capítulo 8, versículo 8, 10 e 12, nós vamos ver uma outra manifestação, queridos, do Espírito Santo de Deus. O Espírito como pomba. Quando nós vamos ver ali Noé soltando uma pomba como um sinal claro e evidente do Espírito Santo, o mensageiro de Deus aos nossos corações. Diz a Bíblia que Noé soltou a pomba e depois de um certo tempo ela voltou com um galho no seu bico, ou seja, como uma mensagem clara e evidente de que as águas já haviam se baixado e Deus já tinha feito o seu propósito, aquilo que havia dito a Noé. É um símbolo do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Lembrando, no Antigo Testamento o Espírito Santo é visto como fogo, é visto como um vento, é visto e sentido como um azeite, um óleo, e é perceptível como uma pomba. Mas tem um detalhe: o Espírito nunca havia trago de fato um revestimento no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o Espírito Santo sempre se manifestou através de coisas, através de pessoas, através de ações, mas havia-se uma promessa, e esta promessa em Joel capítulo de número 2, versículo de número 28 e 29, nós vamos ver o Senhor dizendo que nos últimos dias vossos filhos, aleluia, e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões, pela manifestação do Espírito Santo de Glória a Deus. Deus, aleluia. O Espírito Santo no Antigo Testamento é prometido. O Espírito Santo não para no Antigo Testamento. A manifestação dele permeia até os dias de hoje, continua até os nossos dias. Aleluia, louvado seja Deus. A diferença do Espírito Santo para o Antigo Testamento para hoje é que o Espírito Santo está mais pertinho de mim e mais pertinho de você. O Espírito Santo está habitando dentro de nós, dentro de você. Louvado seja o eterno nome do Senhor. Quando nós vamos, queridos irmãos, ver as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo, nós vamos ver em Isaías capítulo de número 44, versículo de número 3, uma promessa clara e evidente da manifestação do Espírito Santo e da promessa deste que viria ao encontro da igreja. Isaías 44 e 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia. Esta promessa dada por Isaías a respeito do Espírito Santo é falando ao povo de Israel, é falando à nação santa, separada por Deus, que viria algo mais do Senhor, que viria um fortalecimento a mais de Deus. E hoje nós sabemos que esta água sobre o sedento é o Espírito Santo. Hoje nós sabemos que o derramar da presença de Deus é o Espírito
de Isaías, ela é vista na boca de Ezequiel e é perceptível na boca de Joel. O que é que nós aprendemos? Que Deus nunca age sem antes trazermos uma promessa. Deus nunca age sem antes nos trazer uma revelação, uma direção da sua parte, para que nós hoje viéssemos ser revestidos de poder. Ele usou a boca de Isaías, ele usou a boca de Ezequiel, ele usou a boca de Joel para falarmos ao nosso coração que haveria a manifestação do seu Espírito Santo no nosso meio. Louvado seja Deus. É sobre esta promessa que os discípulos estão aguardando. Eles estão de portas fechadas em Atos, capítulo 1 e 2. Eles estão trancados, mas não estão à deriva, estão orando. Estão suplicando debaixo desses textos que eu trouxe aos irmãos, debaixo destas promessas que eu trouxe aos irmãos. Eles estão ali aguardando com o coração em chamas pela ação do Espírito Santo de Deus. A promessa parecia ser tardia, mas para quem estava com o coração inflamado pela palavra de Jesus, pelas promessas de Jesus, parecia que ia acontecer amanhã, parecia que ia acontecer no outro dia. Lembra, queridos? A Bíblia vai nos dizer que eles estão em um período de festa. Eles estão nas festas, ou na festa do tabernáculo, do Pentecoste, a principal festa da nação de Israel. Estão os discípulos reunidos debaixo de uma promessa de Jesus, debaixo de uma palavra de Jesus. Quando nós vamos ver em Lucas, capítulo de número 24, versículo 49, como lemos, nós vamos perceber, queridos, que Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Talvez na mente dos apóstolos, aquele revestimento, talvez eles pensavam que seria como foi com os antigos, como aqueles que eu trouxe o exemplo para os irmãos. Talvez os apóstolos pensavam que o Espírito viria como veio para Sansão. Talvez os apóstolos pensavam que o Espírito viria como veio para Davi e para muitos outros. Mas havia um detalhe: a água que o Senhor iria transformar na vida dos discípulos era porção dobrada, era algo muito mais do que eles imaginavam. A descida do Espírito era algo muito mais poderoso. Aleluia, glória a Deus. O texto diz, Lucas, capítulo 24, 49. O Senhor diz: ficai em Jerusalém. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eles tinham uma promessa, mas tinha condições para receber a promessa. Eles tinham uma promessa, mas não significaria que se eles não vivessem de conformidade à vontade do Pai, eles receberiam a promessa. Muita gente tem promessa, mas a promessa não se cumpre porque sai dos propósitos de Deus. Muita gente tem promessa de Deus, mas sai da promessa porque abandona os propósitos de Deus. Eles tinham uma promessa, e qual era? Ficai em Jerusalém. O que significa ficar em Jerusalém? Ficar em Jerusalém significa, queridos irmãos e amigos, para serem revestidos de poder. Ficar em Jerusalém fala de não sair do propósito. Glória a Deus, aleluia. De não sair de debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ficar em Jerusalém requer obediência. Ficar em Jerusalém requer perseverança. Talvez quando você entrou na igreja, eram muitas pessoas, muitos crentes, e hoje você vê muitos abandonando a fé. Mas o Senhor te trouxe nesta noite para te dizer: fica em Jerusalém, fica debaixo da promessa, fica no lugar que eu te salvei, fica no lugar que eu te transformei, fica no lugar da bênção, fica no lugar que eu te trouxe, fica debaixo da promessa.
pessoas aguardando aquela promessa. Mas quando se resumiu os dias, havia apenas 120 reunidos. Havia apenas 120 reunidos. Por quê? Porque esses 120 tinham no coração ficar em Jerusalém. Porque esses 120 sabiam que era naquele lugar que o Senhor iria cumprir a promessa. Deus, Ele nunca tarda e nunca falha. Sempre age na hora certa e no momento exato. Agora nós, quando saímos do lugar aonde Deus mandou que não viéssemos sair, nós perdemos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Quando abandonamos o lugar de onde Deus disse que não era para abandonar, nós perdemos a promessa, a ação do Espírito, o poder de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus, Lá em aleluia. Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Oh, glória, Se aleluia. você ainda permanece em Jerusalém, não espere do homem a promessa se realizar. Aleluia. O texto diz: ficai em Jerusalém até que do alto Glória a a Deus. ação de Deus, a ação de Deus, escute isto, nem sempre virá dos homens, mas Deus é soberano e capaz de fazer a sua vontade acontecer debaixo de uma promessa vinda do alto, uma direção clara de Deus sobre a tua vida. Mas antes de tudo, fica em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Além de ficar em Jerusalém, ele disse: persevere unanimemente. O texto do Aleluia. capítulo de número 1, versículo 14 diz: todos estes perseveram. Aleluia. Não Glória a adianta ter Deus. promessa, não adianta ficar no lugar sem perseverar. Tem Aleluia. muita gente que tem promessa, tem muita gente que não saiu do lugar, mas largou a perseverança. Deus, Ele quer te levantar, mulher. Deus quer te levantar, jovem. Deus quer te levantar, igreja que me ouve nesta noite, através da promessa, através do Espírito Santo. Mas nós devemos perseverar, devemos permanecer, devemos estar no lugar perseverando, acreditando. Ana tinha uma promessa de ter um filho, de Deus abrir a madre. Ela ouviu palavras contrárias de Penina, ela ouviu palavras contrárias de Eli, mas ela estava perseverando na promessa, na promessa, na promessa. Quem persevera, Deus abre a porta. Quem persevera, Deus batiza. Quem persevera é revestido. Quem persevera, Deus cura. Quem persevera é guardado. Quem persevera recebe algo da parte de Deus. Oh, glória, aleluia. Eu sei que nessa noite eu estou pregando para homens e mulheres que estão perseverando. Estão perseverando na promessa. Estão perseverando na palavra. Estão perseverando naquilo que o Senhor tem dito ao teu coração. Louvado seja Deus. Eles perseveraram. Aleluia. Eles permaneceram. Eles continuaram. Aleluia. Eles estiveram agarrados unanimemente em perseverança. Mas o texto não fica só na perseverança. O texto não fica somente na união. Diz que eles estavam unanimemente perseverando em oração. Aleluia. Ninguém recebe nada de Deus sem oração. Glória a Ninguém é levantado por Deus sem oração. Ninguém é renovado por Deus sem oração. Ninguém nunca vai acontecer, chegar a receber o revestimento do Espírito sem pagar o preço na oração.
oração. A oração molda nosso caráter. A oração molda a nossa forma para nós estarmos da maneira como Deus quer que nós estejamos. Para quê? Para receber o renovo espiritual da sua parte. A oração é uma diretriz de Deus, uma orientação de Deus para sermos capacitados pelo Espírito Santo dele. A oração é a botija que vai ser derramada o azeite. A oração é o foche que vai ser derramado o azeite. É na oração que Deus vai te levantar cheio de graça e de poder. Aleluia! Glória a Deus! É na oração. Se você abandonar a oração, você nunca será revestido de poder. Aleluia! Mas se você está na oração, creia que a promessa está de pé e o revestimento virá no teu coração. Glória a Deus! Aleluia! Bom comportamento não molda o coração de Deus. Aleluia! Palavras bonitas e sábias não tocam o coração de Deus. Agora o coração quebrantado e contrito, diz o salmista, Deus nunca o rejeitará. Aleluia! O Espírito Santo me impulsiona nesta noite para dizer a esta igreja, debaixo da autoridade da orientação do Espírito, quando você voltar para o altar da oração, quando você levantar o altar da oração na tua vida, tu sentirá flutuar nas asas do Espírito. Tu sentirá o manancial do Espírito invadindo a tua alma. Tu sentirá a presença de Deus guiando os teus passos. Mas nós devemos voltar para a oração. Oh, glórias! Aleluia! Essa oração ela deve ser recheada de súplica. Oh, glórias! Existem pessoas que oram pedindo revestimento, mas por não serem atendidas, abandonam o altar da oração. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que o revestimento sobre a tua vida virá no altar da oração, mas quando este altar estiver em volta de súplica, estiver em volta de lágrimas, estiver em volta de impulsionamento espiritual, estiver em volta, aleluia, de um verdadeiro quebrantamento do Espírito. Se você for estudar os grandes avivamentos da história, não existe nenhum deles sem oração, sem perseverança, sem súplica, sem confissão de pecados. Todos os grandes avivamentos geraram de um coração de súplica, de um coração devoto, de uma alma prostrada em oração e de um coração cheio de devoção à santidade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quando estes estiveram em Jerusalém, quando estes estiveram perseverando, quando estes estiveram em oração, Aleluia! quando estes estiveram em súplica e busca, diz o texto, todos foram cheios do Espírito Aleluia! Santo de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Segunda vez pelo nome do Senhor. A receita não mudou para ser cheio. A receita não mudou para ser revestido. Nós mudamos, mas a receita ainda é a mesma. Oração, súplica, lágrimas. Assim alcançaremos revestimento do Espírito Santo de Deus. A promessa não mudou. A promessa não está tardia. A promessa é hoje. A promessa é agora. Nós mudamos. Foram nós que mudamos. Foram nós que abandonamos o altar.
Mas o Senhor é misericordioso nesta noite. Se você tiver fé nesta noite, Ele pode levantar este altar. Ele vai soprar cinzas sobre este altar. Pastor Jair, eu creio e tenho orado pelo avivamento na nossa cidade, nas nossas igrejas. Eu tenho orado, eu tenho suplicado a Deus pelo avivamento dentro da nossa cidade. Eu ainda vou ver com os meus olhos pessoas sendo carregadas para casa, impactadas da glória de Deus, cheias da glória de Deus. Mas vamos fazer uma oração nesta noite. Mas é uma oração com ousadia. Já entrega o microfone. Mas é uma oração, aleluia, como Paulo e Silas oraram, para tremer os alicerces espirituais, para tremer a casa de Satanás, para tremer a casa do valente. E Deus levantar homens e mulheres neste lugar, com ousadia, com autoridade. O Espírito me orienta para chamar não todos. O Espírito me orienta para chamar pessoas aqui na frente. Pessoas aqui na frente que estão cansados de uma vida rasa. O Espírito te chama aqui rapidinho, irmão. Vem aqui na frente você que está cansado desta vida rasa. Ai, irmão, você sabe a mesma coisa que eu sinto. Pastor Jair, é só a mesma adoração. Não. O Senhor quer aprofundar a tua vida espiritual nesta noite. Tu serás marcado, diz o Senhor. Tu serás marcado nesta noite. Tu estarás marcado pela ação do Espírito Santo nesta noite. Antes de orar, eu quero vos dizer que você vai perceber essa diferença nas tuas orações. Você vai perceber essa diferença na leitura da Bíblia. Você vai perceber essa diferença nos cultos aqui. Você veio para ser transportado. E Ele vai te transportar nesta noite. Vamos orar comigo com poder e autoridade no nome de Jesus. Todos que estão aqui na frente são batizados do Espírito Santo? Ninguém aqui é batizado do Espírito Santo que está aqui na frente? Só ela, né? Os demais não são batizados. Se você sentir, eu sei que a hora já passou, mas eu sei que Deus tem coisa para fazer. Se você sentir o calor no teu peito, no teu coração, e se esse calor subir para a tua língua, essa alegria subir para os teus lábios, abra a boca, deixa falar, deixa sair. Quando você menos esperar, o Espírito Santo vai te revestir de uma graça, vai te dar dons, interpretentes. E a igreja vai orar, vai orar, vai orar. Em nome de Jesus Cristo, só fica falando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. O Espírito vai conduzir o teu coração agora, vai aquecer a tua alma agora. Em nome de Jesus Cristo, toda cinza nos altares que estão aqui nesta noite, toda cinza em cima dos altares, que saia, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja batizado agora, seja renovado agora, seja cheio do Espírito. Em nome de Jesus, sai
nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja revestida, seja revestida. Dos pés da cabeça até nos meios do corpo, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sinta a presença de Deus esta noite. Em nome de Jesus, eu oro por revestimento nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, sopra, sopra. Sopra, 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 em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, seja cheio da glória de Deus. Estou eu nesta noite, diz o Senhor, soprando o vento neste lugar de incredulidade. Estou eu derramando uma chuva de ousadia. As cinzas dos altares estão sendo removidas nesta noite. Porque diz o Senhor, eu separei este povo, não para ser cinza, mas para ser toca nas minhas mãos, nas minhas mãos, nas minhas mãos. Receba o Espírito de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podemos assentar no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito me fala nesta noite. O Espírito me fala nesta noite que eu tenho marcado este ministério, diz o Senhor. Eu tenho marcado esse ministério com fogo. Esse ministério não será conhecido pelo nome, mas será conhecido pelas minhas manifestações. Esse ministério não será conhecido pelo pastor ou pelos membros. Esse ministério será conhecido, diz o Senhor, pelas minhas manifestações. Ramaya cheia de Candará, Eremeia cheia Marana Massurinia de Candará, tem Candore Mahachore de Candará. E diz o Senhor ao teu coração, minha filha, tenho eu, diz o Senhor, me agradado do teu sacrifício, das tuas orações. Quando tu não tens forças, tu tens me buscado, e eu tenho visto. Diz o Senhor ao teu coração: tu serás o meu agente de avivamento neste lugar, de
abandona, Jesus. Permanece. Em nome do Senhor. Oh, glórias, glórias, Agradecer a glórias. oportunidade em nome de Jesus. Confiança. Aleluia. Paciência de me ouvir nesta noite. Aleluia. Peço oração à minha vida, à minha Glória a família. Deus, Em aleluia. nome do Senhor. Oh, glórias, aleluia. Aleluia. Minha esposa quer finalizar? Aleluia. Fique de pé, por gentileza. Glórias a Deus. Glória a Presença Deus, aleluia. maravilhosa. Essa presença que nos sustenta todos os dias. Se não fosse ela, nós já tinha desistido de fazer tudo. Essa presença que nos sustenta neste Oh, mundo, glória. onde nos cerca para nos esfriar, para nos desviar, para fazer com que nós vamos para o caminho errado. É essa presença. Não é o nome, não é a posição, não é nada dessa vida que nos sustenta. É a presença que faz a diferença em nosso mundo. Obrigado, irmão Davi, sua esposa Elaine, seus filhos, obrigado, viu? Quando vocês quiserem vir louvar a Jesus, cultuar conosco, fique à vontade em nome do Senhor. Presbítero Ades, obrigado mais uma vez, sempre pelo carinho e sempre pela disposição. Quando pode, o Senhor está aqui conosco. Obrigado, viu? Em nome de Jesus. Obrigado a toda a igreja presente que estão aqui, aqueles que nos ouviram, alguns não puderam vir, alguns estão a trabalho, outros não têm transporte para estar vindo, mas Jesus está providenciando. Eu creio que, conforme a vontade de Deus, as coisas vai se encaixando e a gente vai continuar a missão que Ele tem conosco nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Pastor Vicente, meu vice, primeiro vice, obrigado sempre por estar aqui do meu lado, viu? De coração, muito obrigado em nome do Senhor. Os obreiros que sempre que podem, também que Deus continue abençoando vocês e usando nesta obra em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquei muito feliz também, né, pelo irmão Josué, reconciliou esses dias, já está louvando. Glória a Deus. Pastor, me mandou mensagem, pastor, quero louvar hoje. Aleluia. Prazer. Glória a Deus. Muito bom, tem que ter ousadia mesmo. Peça a oportunidade, pastor, quero fazer isso. Toda liderança ama quando alguém se dispõe, quero pregar, quero louvar. Dentro daquilo que é possível, a gente vai dando a oportunidade e Deus vai usando vocês em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Segue as programações. Amanhã, sexta-feira, não temos nenhuma programação aqui dentro do templo. Sábado, culto com a mocidade. E estão aí numa campanha de três sábados. Sábado agora vai ser o segundo dia dessa campanha cristã. E toda a igreja está convidada em nome de Jesus, aqueles que puderem, viu? E no domingo, culto de Santa Ceia, em nome do Senhor, toda a igreja presente. Eu vou estar arrumando um carro para você, aqueles que não têm transporte, e vai ser bênção em nome de Jesus. Aleluia. Amém? E assim segue as programações em nome do Senhor. Só isso, né, meu irmão? Amém. Em nome de Jesus. Então, toda a cabeça, as mãos para a frente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre juntos dizemos. Amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Domingo eu quero contar um testemunho que Deus tem feito na minha vida. Glória a Deus. Algo que Deus fez na minha vida essa semana, eu quero contar para a igreja no domingo, em nome de Jesus.